Livro Redescobrindo sua Bíblia, segundo Timóteo. De Paulo para Timóteo. Local em que foi escrita: cidade de Roma. Data provável: 66 d.C. Segundo aprisionamento em Roma. Palavra-chave: doutrina, comportamento. Expressão-chave: não se envergonhar, combater o bom combate. Tema: triunfantes em Cristo. Conselhos finais de Paulo a Timóteo. Versículo-chave, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Capítulo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Depois que foi liberto do seu primeiro aprisionamento em Roma, Paulo empreendeu uma quarta viagem missionária, que não se temos registros, durante a qual escreveu a epístola de 1 Timóteo e Tito. Logo a seguir, foi preso e levado novamente para Roma, porém em situação bem pior que a anterior. Ele não morava mais em uma casa alugada, desfrutando de certa liberdade, Atos 28:30, mas estava acorrentado dentro de um cárcere como criminoso, 2:9. Nessa ocasião, ele escreveu a sua segunda epístola a Timóteo, que ainda se encontrava na cidade de Éfeso. Esta é a última epístola de Paulo e possuiu um tom bem diferente das duas outras epístolas pastoriais, 1 Timóteo e Tito, nas quais Paulo se encontra livre e faz planos para o futuro. Nessa segunda epístola a Timóteo, Paulo está preso e diz que o seu fim se aproxima, 4:6. Enquanto aguardava no corredor da morte, Paulo escreveu esta carta como um testamento ao seu discípulo amado. Suas palavras a Timóteo são fortes e tocantes. Ele encoraja o seu filho na fé a ser um fiel soldado de Cristo Jesus. Capítulo 2, versículos 3 e 4. A cumprir cabalmente o ministério que recebeu do Senhor. 4:5. A ser ousado e longânimo diante das dificuldades e tribulações que todo servo de Deus com certeza enfrentará. 3:12. E a seguir seu fiel exemplo. Capítulo 1, versículo 13, capítulo 2, versículo 2, capítulo 3, versículos 10, 11 e 14. Paulo escreve a Timóteo relatando sua situação, pois estava encarcerado como malfeitor por causa do Evangelho e se sentia solitário. Todos os seus companheiros o haviam abandonado, exceto Lucas. Ele anseia ver Timóteo. 1:4. E por 2 vezes pede que ele venha depressa ao seu encontro. Capítulo 4, versículo 9 e 21. O apóstolo também estava preocupado com o bem-estar das igrejas neste período de perseguição sobre o reinado de Nero. Admoesta a Timóteo a guardar o Evangelho. 1:14. A perseverar nele. 3:14. A continuar pregando. 4:2. E se necessário sofrer pela causa. 1:8 e 2:3. Assim, como na primeira epístola, Paulo novamente alerta Timóteo para o perigo das falsas doutrinas. Capítulo 4, versículos 3 e 4. E dos homens perversos. Capítulo 3, do 1 ao 9. Além disso, mostra que os melhores remédios para estes males são uma vida irrepreensível e doutrina sadia. Capítulo 3, versículos do 10 ao 17. Nesse ponto da história, a situação da igreja cristã já tinha deteriorado bastante devido à perseguição, à apostasia e ao caráter perverso dos homens da época. Por isso, vemos algumas diferenças pequenas, mas significativas, entre as duas cartas de Paulo a Timóteo.
Em sua primeira epístola, Paulo se refere à igreja como casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Em segunda epístola, ele usa a figura de uma grande casa, com alguns utensílios para honra e outros para desonra. 2 Timóteo 2,20. Em 1 Timóteo, Paulo descreve as elevadas qualificações para bispos e diáconos. 1 Timóteo 3, do 1 ao 13. E em 2 Timóteo se refere-se apenas aos homens fiéis, independente de suas posições na igreja. 2 Timóteo 2:2. Em 1 Timóteo, Paulo alerta seus discípulos principalmente contra as falsas doutrinas. Capítulo 4. E em 2 Timóteo, ele previne especialmente sobre os homens maus. Capítulo 3. Portanto, em 1 Timóteo, a ênfase de Paulo está em uma doutrina correta, mas em 2 Timóteo, a ênfase está em uma vida correta. E em 1 Timóteo, Paulo diz para Timóteo zelar pelo ensino, e em 2 Timóteo, a cuidar do seu testemunho. Apesar das suas circunstâncias tremendamente desfavoráveis, nesta última carta o apóstolo declara seu triunfo de forma excepcional. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Este é um impressionante brado de vitória. E esta epístola do Novo Testamento é muito importante para os dias de hoje, pois traz várias instruções para enfrentarmos os desafios dos últimos tempos, principalmente no que diz respeito ao sofrimento por causa do Evangelho. Uma pequena observação do livro. Os termos bispos e presbítero são usados como sinônimo. Tito 1, 5 e 7. E se referem à mesma pessoa, presbítero ou ancião. Nos fala da maturidade do líder e bispo. Nos fala do seu trabalho de supervisão sobre o rebanho de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.